Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa semana Descobrindo o Mundo Veg. Estou muito feliz que você está aqui na nossa aula 2. E se você não assistiu ainda a aula 1, corre lá que ela vai ficar disponível até domingo, tá? E a gente falou bastante sobre dieta vegetariana, quais são os tipos, quais são as crenças, mitos que envolvem, quais são os benefícios, quais são os motivos para as pessoas fazerem as escolhas, por que que elas fazem, por que que elas não fazem. E eu também falei da minha escolha sobre a minha profissão, qual foi o meu caminho até, né, chegar à nutrição, qual que é o meu maior sonho, por que que eu faço isso, enfim, foi muito legal. E vocês podem ir lá e deixar também os comentários, se vocês já são vegetarianos, não são, estão na transição, tá? E se você não tá no grupo do WhatsApp, manda uma mensagem que eu te adiciono lá, tá bom? E se você ainda não pegou a água, o seu papel, caneta e aquele lanchinho, pausa o vídeo, tá? Vamos pausar. Corre lá pegar para não perder nenhum conteúdo, tá bom? E hoje, né, na nossa aula 2, vamos conversar sobre os nutrientes que são imprescindíveis para a nossa saúde, tá? Por que eu falo para a nossa saúde? Eu não gosto de falar assim, que são importantes para a dieta vegetariana. Não, eles são importantes, não importa qual dieta você segue. Se é onívora, se não é, se é vegetariana, se não é. Eles são importantes para nossa saúde, para manter a qualidade nutricional, manter o nosso corpo funcionando adequadamente, tá bom? Mas eu quero deixar bem claro essa parte aqui. E eu gosto bastante também que o Hipócrates, ele tem uma frase que é que seu alimento seja seu remédio e seu remédio seja seu alimento. Ah, não existe alimento milagroso, tá? Não existe alimento que vai ter um nutriente e o outro que vai ter o outro. Tipo, vai ter um que só vai ter proteína, outro que só vai ter zinco, outro que só vai ter só ferro. Então, se eu comer, tipo, cada um desses daí, não existe. Por isso que você tem que ter uma dieta equilibrada, balanceada, sempre comer de forma muito colorida, para ter todos os nutrientes, tá bom? Para conseguir bater. Eu sei que quando as pessoas elas estão buscando fazer a transição, fazer a mudança, ou talvez descobrir que tá com algum problema de saúde, elas ficam muito preocupadas com relação aos nutrientes. Tipo, qual nutriente eu preciso? Será que eu preciso suplementar? Não preciso suplementar? Vou ficar refém de suplementação? Preciso fazer exames? Não preciso fazer? Calma, gente. Hoje a gente vai conversar sobre algum deles. Eu vou falar sobre ferro, zinco, o cálcio, proteínas, principalmente sobre a vitamina B12, porque eu sei que quando né, a gente começa a conversar sobre o vegetarianismo, a vitamina B12, sim, ela lidera, sabe? Ela é a coisa que as pessoas mais têm dúvidas, né? E, e ela é a única, assim, que talvez você tenha que suplementar, tá? Todos os outros nutrientes você encontra no reino vegetal, então você consegue, se você tiver uma dieta equilibrada ali, você consegue bater as necessidades. Lembrando também que a B12 ela pode ser estocada, então você pode fazer o exame ali e você não ter deficiência. Você ser vegetariano estrito ali por uns 3 anos e não ter nenhuma deficiência, tá? Como você pode fazer, tipo, suplementar daqui 6 meses você tá com deficiência. Tudo depende muito. Cada pessoa é única, né? É tudo muito individual. Então, as necessidades é muito individual, os exames vão ser muito individuais, o que você vai comer também é muito individual. E eu acho isso muito bacana, a gente estuda muito isso e eu prego muito isso, né? Aqui eu vou dar realmente um geralzão ali, vou falar, né? Mas tem assuntos, assim, que são... Se eu fosse falar sobre os nutrientes aqui, meu Deus, eu ia percorrer, assim, acho que à noite, o dia inteiro falando com vocês, sabe? Mas vamos lá. Sobre a carne, né? Como a gente precisa fazer essa comparação antes para entender o porquê que dá para fazer essa transição. A carne, ela tem proteína, ferro e zinco. Super não tem carboidrato e fibras, tá? E ela tem bastante também gordura saturada e o colesterol. Esses dois, eles auxiliam
a você ter uma digestão mais lenta, então você se mantém saciado por mais tempo, tá? Só que o problema é que eles são gorduras que não são boas, então você teria que consumir ali 70 gramas, seria 2 porções por dia, tá? E as pessoas consomem muito mais, muito mais. Por isso que acaba tendo problemas de doenças cardiovasculares. Amanhã eu vou falar bastante sobre isso, porque a gente vai aprender a montar pratos balanceados, nutritivos, equilibrados, saber realmente fazer as escolhas, saber a proporção, tipo, quanto que eu coloco de salada, quanto que eu coloco de leguminosa, e será que eu tenho que colocar carboidrato e os aminoácidos? E agora, o que que eu coloco aqui com essa salada? Será que eu tenho que colocar alguma coisa vegetal? Então amanhã a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? E a carne, então, ela tem essas porcentagens de gordura e colesterol que quando você consome em excesso, você vai ter problema, principalmente problema cardiovascular, tá? Relacionado a isso. E quando você vai montar o prato, você tem que cuidar com isso, principalmente assim. Você pegou as leguminosas. Leguminosas, principalmente os feijões, é o que é mais rico assim em proteína, tá? Aí você vai lá e colocou eles. E você consumiu um pouco as outras coisas, mas não colocou gordura, né? Digamos, não colocou as oleaginosas, não colocou as castanhas. Então, você vai ter fome daqui a pouco, porque você não tem aquela parte de digestão um pouco mais lenta, até por causa das gorduras, porque elas ajudam a deixar saciado. Por isso que você tem que ter esse equilíbrio quando você vai montar o prato, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar falando das proteínas, gente. As proteínas, elas são moléculas, elas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos essenciais, o nosso corpo não produz, tá? A gente precisa consumir eles da alimentação e eles estão também no reino vegetal, tá? Então você consegue consumir as proteínas e você consegue bater esses aminoácidos essenciais no reino vegetal, tá? Beleza? Então, esse negócio de preciso de carne pra bater a parte de proteína, esquece. Não corresponde, tá bom? E as leguminosas, então, vamos falar sobre elas. Elas têm proteínas, têm ferro, têm fibras e têm os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, tá? Tem um negocinho no meu olho aqui, acho que sai. E então você precisa comer junto com as oleaginosas e comer junto com os cereais, porque assim, os cereais têm um pouco de aminoácido essencial, tá? Os feijões e as leguminosas têm outro pouco. Aí você junta os dois. Tipo, meio que faz uma fusão, sabe? Daí tem aquela coisa assim, o arroz por cima e o feijão por baixo, ou o feijão por cima e o arroz por baixo. Mentira. Você faz essa fusão, não importa a escolha que você queira, tá? Só faz essa fusão. Porque daí você vai ter todos os aminoácidos, tá? Você vai ter uma refeição equilibrada com relação a isso, tá bom? A gente brinca, mas é uma refeição barata, super nutritiva e que tem muitos nutrientes, tá? Muito benéfica mesmo. Então, as leguminosas são grão de bico, ervilha, todos os tipos de feijões. O que tem de feijão? Gente do céu, vocês não têm noção. Tem muito tipo de feijão. E que nem aqui mais pro sul a gente consome mais o feijão preto, mas, né, lá pra cima carioca, tem o azul, que tem vermelho, enfim. Tem uma porção, tem o fradinho e eles tem, né, tem algumas alterações ali na parte de nutrientes. E você consome aquele que você gosta mesmo, tá? E todos eles estão maravilhosos. Só que tem que lembrar de deixar ele de molho mais pra frente. Eu vou falar o porquê deixar ele de molho, tá, gente? Então, a gente também não estoca proteína, tá? A gente não estoca proteína. Então, todo o excesso de proteína que você vai consumir, ou ele vai virar gordura, ou ele vai virar carboidrato, tá? Então, a ingestão de proteína, ela varia de 10 a 15% e depende de qual que é o seu motivo, né? Se você quer emagrecer, hipertrofia, então tem essa variação. Lembrando também para você não fazer a troca de carne por ovos ou queijos derivados, leite derivados, porque você vai aumentar a parte de colesterol, de gordura saturada, que não é interessante. Os cogumelos não são boas fontes proteicas. E
a espirulina, a clorela, ela também não são. Para 12 gramas de proteína, que seria uma coxa de feijão, você teria que consumir 40 comprimidos delas. Então, é uma quantidade muito grande para você atingir, tá? Por isso que, ainda assim, feijão, proteína ali, tá boa para fazer essa ingestão adequada de proteínas, tá? Sobre o ferro, tá? Ele, se você tem anemia por ferro, você vai precisar tomar o medicamento, mas obter junto com a alimentação, tá? Sempre pensem assim, que dependendo da deficiência que você tiver, você vai ter que fazer a ingestão do medicamento mais a proteína, tá? E assim, ele tem dois tipos de ferros, assim, que é o M e o não M. O M, ele é mais biodisponível, porque ele tem uma camada que protege, então auxilia na parte da absorção. Ela é um anel de porfirina, tá? Eles chamam essa proteção, essa redinha que tem em volta. E o ferro não M, ele tá presente nos vegetais. Então, o ferro M é o que tá na carne e o ferro não M é o que tá nos vegetais. As pessoas falam assim, mas daí você vai consumir o ferro não M e não vai conseguir ter essa absorção. Você consegue ter essa absorção, sim. E o pulo do gato é consuma vitamina C junto. Por isso que a gente fala, depois que comeu, principalmente a refeição principal, toma uma laranja, toma um suco de limão, come alguma outra fruta que tenha bastante vitamina C, justamente por causa disso, gente, para aumentar a absorção do ferro não M. Com isso, você consegue bater a, as necessidades de ferro, tá? Então, além disso, a ingestão de ferro por vegetarianos estritos é maior do que as pessoas que não consomem carne ou que são ovulários, tá? Porque como você tem que fazer, né, toda essa mudança, você tem que consumir mais leguminosa até por causa da parte da proteína, então você vai consumir também mais ferro. E o ferro também tá principalmente nos vegetais escuros, né? Quando então você vai cozinhar eles, é interessante ou você consome eles cru, ou você consome eles da menor forma assim que vocês possam cozinhar eles, tá? Se você cozinha demais, você perde nutrientes. Mas que nem a couve. A couve é interessante você dar uma refogada nela, tá? E alguns outros verdes escuros também, algumas outras folhas por causa do oxalato, tá? Então você precisa fazer essa jogada sem esse susto, sabe? Colocar na água e tirar justamente para você facilitar a absorção, tá? E não ter problema com esse oxalato. Então, como eu já falei, a vitamina C, se você adicionar ali 50 gramas de vitamina C ao longo do dia, isso já vai ajudar bastante, mas principalmente perto das refeições principais ou quando você comeu leguminosas, tá? Você pode fazer, sei lá, comeu de tarde um hambúrguer de feijão com beterraba. Come uma frutinha junto, come uma acerola. A acerola é riquíssima, riquíssima em vitamina C, só que a gente sabe que tem alguns locais, tipo aqui no sul não tem tanto, e quando tem, talvez é muito mais caro, depende, né? Mas tem mexerica, tem tangerina, tem laranja, tem limão, tem morango, tem kiwi, tem na couve, no brócolis, todos eles têm vitamina C, então você consegue atingir essas necessidades, tá? Com relação ao cálcio, o cálcio, talvez quem é vegetariano estrito tenha que ter um cuidado maior com relação a ele, mas você também consegue bater, principalmente vegetais verdes escuros e gergelim. Gergelim é uma coisa assim que tem bastante. Pasta de tahine. Vocês fazem uma pasta de tahine que tá ótimo, sabe? Vocês já conseguem bater. Claro, tem que ver também a quantidade que é, tá? Ou também você pode consumir bebida vegetal fortificada. Essas que você compra, a maioria delas são fortificadas com a parte do cálcio, tá? Então, seria mais na parte do vegetariano estrito você ter esse cuidado com relação ao cálcio, tá? Se você não consome esses outros produtos. E aqui entra a parte do oxalato, que o oxalato ele interfere na absorção do cálcio, por isso que você tem que cuidar, tá? Ele tá no espinafre, nas folhas de beterraba, selga, cacau. Por isso que a gente também fala, não consuma parte de chocolate, assim, logo depois que você
consumir a refeição principal, tá? Consome um pouco mais longe, depois. É por isso que é interessante você consumir, em vez da chocolate, a fruta, que daí vai ter vitamina C e vai ajudar na absorção. Outra coisa também é você diminuir, não só aqui na parte do cálcio, mas na parte do zinco também, os fitatos. Os fitatos, eles estão presentes nas leguminosas, principalmente. E eles interferem na absorção. O que você tem que fazer, então, para que isso não ocorra essa interferência? Deixa a leguminosa de molho, né? Feijão de molho, principalmente. Não sei se a tua avó já deixava, a tua mãe deixava, e você só fazia porque elas faziam. Tipo, sabe? Foi hábito cultural ali, você faz igual. Por causa disso. Esse fitato, esse ácido fítico, ele é um antinutriente, então ele interfere na absorção. Além disso, ele também causa flatulência, desconforto abdominal. Quando vocês vão deixar ele de molho, deixa de um dia para o outro, assim. Sabe quando você vai descongelar a carne? Você deixa de um dia para o outro. Então, é o mesmo trabalho que você vai ter. Você vai ter que colocar o feijão lá, ou outra leguminosa, tipo grande bico, ervilha e tal. Coloca lá, coloca com água e deixa. Deixa em temperatura ambiente super tranquilo, tá? Você pode fazer troca dessa água, eu faço troca de umas 3 vezes ali. Até daqui a primeira água, assim, quando você deixa bastante tempo, ele vai formar uma espuma por cima. Essa espuma é que realmente causa a parte dos flatos, do desconforto abdominal. Por isso que você tem que fazer essa troca. Então, quando você vai cozinhar também, você não utiliza essa água que ficou de molho, tá? Você escorre essa água, lava bem o feijãozinho ali. E daí você cozinha, ele também vai diminuir a parte do cozimento, né? E vai diminuir a quantidade de água que você coloca também. Então, outra coisa também que interfere no cálcio são dietas hiperproteicas e o consumo excessivo de sódio, então, né? Porque vai ser eliminado e ele vai eliminar junto o cálcio. E a vitamina D também, ela interfere na parte da absorção do cálcio, então você precisa ter esses níveis adequados. Vocês viram que uma coisa tá atrelada à outra? Então, por isso que você tem que ter cuidado com alguma coisa, porque daí você vai, sabe, você não vai ajudar apenas uma, você vai ajudar todas as outras. Então, se você não faz a parte da absorção do sol, assim, ou a parte dos fitados, não vai interferir em uma coisa. São várias, tá? É isso que é interessante, isso que eu gosto de explicar bastante, tá? Então, eu já falei sobre o zinco, né? E você pode estar consumindo ele em cereais integrais, feijões oleaginosas, e tem a parte principalmente dos fitatos. Outra coisa também, quando você fermenta o pão, isso também auxilia. O pão também tem essa parte do fitato, tá? E agora a gente vai falar sobre o ômega 3. O ômega 3 talvez seja um pouquinho complicado, mas vocês têm que entender assim, ó, que tem que ter mais ômega 3, tá? Ômega 3 e menos ômega 6, tá? Então é mais ômega 3, menos ômega 6. Você tem que fazer essa relação assim de sempre aumentar o ômega 3 e diminuir o ômega 6. O ômega 3 é melhor que o ômega 6, tá? E aonde que a gente encontra esse bendito ômega 3? Óleo de linhaça, óleo de chia, mas principalmente óleo de linhaça. Ele também tá nas nozes, nas oleaginosas, tem na salsinha, no espinafre, brócolis, hortelã, agrião, mas assim, óleo de linhaça. Eu falo sempre para consumir a linhaça na parte de farinha, né? Mas você pode consumir no óleo também. E a ômega 3 e ômega 6, eles são óleos essenciais para o nosso corpo, então o nosso corpo não produz. É a mesma coisa do negócio dos aminoácidos essenciais, sabe? E se você não tem uma ingestão adequada, ele também vai fazer a alteração da... Você também pode ter deficiência, sabe? Aquele negócio do aminoácido essencial. É a mesma coisa que do óleo essencial, tá? E os vegetarianos, eles têm que cuidar, porque às vezes eles têm maior consumo de ômega 6 do que ômega 3, por isso que tem que consumir o óleo de linhaça, tá bom, gente? E agora a gente chegou na nossa B12, aquela vitamina tão discutida, assim, que entra em todos os questionamentos possíveis. Preciso suplementar? Não preciso? Onde que tá? Será que se eu consumir algo eu vou
Vou estar batendo a quantidade? Será que não? O que eu faço com essa B12, gente? Tá nas carnes, não tá nas carnes? Da onde que ela vem? Então, vamos lá, vamos por partes, tá? Ela tá presente nas carnes, né? Nos produtos de origem animal, todos. Mas talvez não tão quantidade significativa, tá? Porque a B12 ela vem das bactérias, né? Então, como o animalzinho tá ali consumindo, né, da terra e tudo mais, ele pega essas bactérias e a gente consome. Só que assim, tem pessoas que, mesmo elas consumindo carne, tudo que é relacionado à parte de produtos de origem animal, pode ser que ela não bata essa quantidade e você vai fazer um exame e ela vai ter deficiência, entendeu? Pode ser que o vegetariano que não consome muito ovo e queijo também vai ter essa deficiência. Pode ser que o vegetariano estrito que não consome não tenha essa deficiência, porque ele tá com o estoque ali de 3 anos que eu já falei, sabe? Por isso que você tem que ver. Por isso que é tão importante fazer os exames de rotina. Meu Deus, Suelen, eu não aguento mais você falar desses benditos exames de rotina que a gente tem que ficar fazendo esse acompanhamento, tem que ficar fazendo pra ver se tá tudo bem ou não. Por causa disso, é só assim que a gente vai saber o que precisa, sabe, ser feito para ajudar vocês, beleza? Então, quem que precisa suplementar? Quem é vegetariano ou quem não é? Gestante, lactante, criança, precisam suplementar, tá bom? Não se esqueçam disso. Porque a B12, ela interfere bastante na parte aqui de sintomas neurológicos. Então, principalmente, a gestante e lactante, ela tá passando pro bebê, né? Então, desenvolvimento. A criança tá crescendo, desenvolvimento, parte neurológica, que é super importante, por isso que tem que cuidar. E eu deixei aqui os sintomas e eu vou dar uma lida, tá, gente? Vou dar uma colinha aqui. Mas, ó, pode ocorrer formigamento nas pernas, perda da percepção vibratória, redução da concentração, memória e atenção em casos mais, tipo, avançados, assim, que você já tá com um grau mais elevado de deficiência, né? Pode ter torpor mental, até coma, gente. E tem pessoas que elas têm dores articulares, distúrbios do sono, pode ter sintoma psiquiátrico, como depressão, às vezes, né? Você tá tratando de alguma coisa e tá ali, B12. E às vezes é meio difícil as pessoas pedirem o exame de B12. Então, olha como ela é importante, tá? Transtorno obsessivo compulsivo, dentre outras manifestações. Sistemas hematológicos, como anemia, se manifesta mais tardiamente. Então, às vezes, você entra ali, você tá tratando anemia, você nem sabe que você podia estar tratando a B12 também, isso vai auxiliar. Agora a gente entra, né, na parte das quais são as fontes de B12. Reino vegetal, nada, não tem. Esse negócio de, tem nas algas, tem nos produtos, alimentos fermentados, não tem. Os alimentos fermentados são miso, shoyu, tempê, levedura de cerveja e pães fermentados. É porque assim, você consegue consumir, pode até ter a B12 ali, só que o nosso corpo ele não consegue ativar, entendeu? Então, elas são fontes análogas, não são fontes seguras, são fontes que não tem muito, tipo, que não vão conseguir fazer você bater, entendeu? Então, não, por isso que a gente fala que a B12, você não consegue bater ela na parte da alimentação, porque não tem no reino vegetal, tá? E as algas seriam a nori, a clorela, o akami, o ikise, kombu, espirulina e as outras alguinhas, tá? E como eu já falei, então você precisa fazer o exame pra você ver se você tá com os estoques adequados ou não tá. E daí fazer a reposição. Agora é isso, gente. Deixa eu arrumar meu cabelo pra cá, que eu joguei pra lá. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários, se vocês não têm entendido alguma parte que você quer que eu repita, quer que eu fale sobre outro nutriente. Eu peguei esses nutrientes aqui porque, assim, eles são os que mais dá discussão, ou sabe? É o que realmente eu percebo que a gente conversa mais no consultório, que as pessoas perguntam mais. Então, são esses. Principalmente ferro, proteína e B12. É o que lidera, tá?
E agora vamos para a parte da nossa fotinho, né? Então, vamos tirar uma print screen agora. E posta lá nos stories, marca lá, me marca. Coloca aqui nos comentários o que vocês gostaram. Lembrando que amanhã a nossa aula 3 vai ser sobre os grupos alimentares, então, e como montar um prato, né, proporções e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido muito importante. Lá no grupo do WhatsApp eu vou deixar um resumo dessa aula com outras explicações um pouco mais detalhadas, fontes e tudo mais, para ajudar vocês e para que vocês sempre lembrem, já que as aulas elas vão ficar liberadas até domingo, né? Depois de domingo não vai ter mais. Não vou mais poder me ver. Mas espero que vocês aproveitem bastante essa semana, tá, gente? Até amanhã. Tchau!